Olá, meu nome é Camila Inácio e esse é o Pod Plurais, um podcast da consultoria Mentes Plurais. Esse lugar é um podcast que é um catalisador, eu gosto de falar que é um catalisador de mentes e temas plurais que precisam ser conversados com bastante atenção para o desenvolvimento e evolução social em várias esferas. Bom, antes de eu começar a falar sobre o tema que nos trouxe aqui hoje, eu quero agradecer a Ben & Jerry's, que trouxe um sabor, trouxe um ativismo a cada potinho aqui pro estúdio e era o que a gente precisava para alavancar todos esses assuntos que a gente tem trazido com tanto afinco nos últimos meses. Se você tá chegando agora, já saiba que eu sou uma mulher negra, tô hoje com os meus cabelos bem soltos, bem pra cima, meu black, que eu tanto amo, são blacks de rainha, que a gente costuma dizer. Tô sentada aqui com uma saia azul bem brilhante, uma blusinha preta, tinha até esquecido já. Tô com um broche do Me Too muito especial, que daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Meu óculos de sempre, é uma armação bem grande, dourada. E o meu batom que hoje mudou um pouquinho, vamos ver se funciona melhor essa cor. Bom, agora que estamos todos na mesma página, eu tô falando um pouco rápido que eu tô ansiosa para trazer essa conversa logo aqui, quero que comece logo. A gente tá gravando hoje o primeiro episódio de uma série de episódios especiais para o mês de março, agora em 2024. O mês de março que, bom, todo romântico, né? As mídias todas cor-de-rosa, cheio de florzinha, cheio de coraçãozinho, aquela romantização do papel da mulher dentro da sociedade. Será mesmo, gente? Será? Para mim, eu gosto de dizer que isso já caiu há um bom tempo. E para a gente fortalecer essa ideia de que o lugar da mulher da sociedade não foi um lugar que a gente escolheu, foi um lugar que nos foi imposto, eu trago aqui uma pessoa que é mais que especial, negociações de anos para ela poder chegar aqui. Ganza, bem-vinda e muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Estou super contente em te receber. Gente, Marina Ganzaroli, se vocês não conhecem, procurem saber, mas eu duvido que vocês não conheçam. Uma alegria estar aqui, Camila, um prazer, obrigada pelo convite. Fala, galera, bem-vindos aí ao Pod Plurais com Camila e Ganza. Adorei, gente, vocês estão vendo, né? Hoje promete. Ô Ganza, antes de tudo eu vou pedir para você se apresentar aqui para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores, né? Pra gente tá falando de televisão, mas é mais ou menos isso, né? Eu gosto de perguntar quem é. Eu pergunto pra você, pra eu não ter que ficar lendo uma bio tão extensa, né? E eu acho que você meio coloca. Extensa mesmo. Eu acho que você coloca outros elementos aí quando cada um fala de si, né? A gente tem claro. Uma outra entrega. Então conta pra gente quem é você dentro e fora do LinkedIn. Bora lá. Bom, eu vou começar me autoescrevendo também. Eu sou uma mulher branca, de cabelos bem curtos, castanhos, com bastante fios brancos já, que aí agregam a essa mini bio, é meio extensa mesmo. Mas a gente chega lá. Eu tô usando uma camiseta do Me Too Brasil, que é o nome da ONG que eu fundei e também presido, quer dizer eu também em inglês. Estou com uma calça preta e um sapato preto e também um pingentezinho aqui do Me Too Brasil. Bom, quem é a Ganza dentro do LinkedIn e fora do LinkedIn? A Ganzaroli é uma mulher lésbica, é uma ativista pelos direitos das mulheres, é uma mulher extremamente incomodada com as injustiças e as desigualdades que nos circundam. Sempre fui. Desde criança atuei no trabalho voluntário, né? Acredito que muita gente também tenha tido o seu primeiro contato, né, com o setor de impacto como voluntário na igreja, né, na associação comunitária que frequentava no seu bairro. Eu tive esse contato por meio da religião também, que à época, né, parte da minha família professava. E comecei já muito cedo fazendo trabalho voluntário. E nunca parei, na verdade. Fui fazer Direito na Faculdade de Direito Largo de São Francisco, na USP. Lá fundamos o primeiro coletivo feminista de uma faculdade de Direito no Brasil, que existe até hoje, o Coletivo Feminista Dandara, e um legado do qual me orgulho muito, porque, né, foi um início ali de transformação e de debate sobre gênero e sobre as desigualdades entre homens e mulheres naquele espaço, né?
que eu costumo chamar de latifúndio do saber, né, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ali no Largo São Francisco. De fato, é um latifúndio do saber. E por lá eu fiz a minha carreira acadêmica, também nos estudos de gênero dentro do direito, no campo da sociologia jurídica. Meu mestrado, meu doutoramento, que ainda está em andamento. Se as deusas quiserem, eu concluo aí esse ano. Fundei em 2016 a Rede Feminista de Juristas, para capacitação de outras profissionais no enfrentamento da violência contra a mulher, porque à época não existia essa formação, essa especialização dentro do direito. Eu mesma fui uma das primeiras, a primeira a atender vítimas de violência doméstica no pós-Lei Maria da Penha, no escritório modelo da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é o Departamento Jurídico 11 de Agosto. Então, com 1 ano de promulgação da lei, eu já estava atendendo como estagiária. Eu fui a primeira estagiária a pegar casos, né, no escritório pro bono, né? São casos, atendimento gratuito, né, de vítimas que a faculdade faz lá. Então, eu comecei a atender vítimas há 17 anos e nunca mais parei. Fui trabalhar, né, obviamente, no exercer a profissão, como advogada, como gestora de política pública, né? Trabalhei na prefeitura, fui do Conselho da Criança e Adolescente, do Conselho de Assistência Social, então sempre, quando estava também na gestão executiva, ainda estava com um pezinho, né, no movimento, né, e no ativismo, na defesa da sociedade civil, né, da população, dos cidadãos, das cidadãs, assim por dizer, né. Depois eu fui trabalhar com controle, com compliance de contas públicas. Fiquei muitos anos na auditoria do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que é um município, né, que tem 70 bilhões de orçamento, é um orçamento de um país, né, então tem bastante coisa para ser auditada e para, né, ter política anticorrupção. Tem trabalho. Bastante trabalho, exatamente. E ali continuava atendendo, né? E num dado momento eu juntei as duas coisas. Eu dava muitas palestras sobre direito da mulher, porque não tinha tanta gente especialista na época, até porque não tinha curso, não tinha nada, né? Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, não tinha professor para orientar sobre isso, não tinha, né? Então eu já era, quando virou moda, eu já era especialista no tema, então eu virei uma referência, principalmente da imprensa, né? Nos temas de feminicídio, de violência contra a criança, participei de várias CPIs. Então, porque antes também não é que não acontecia, não tinha notícia só, né? Sempre aconteceu. E sempre aconteceu, exato. Mas era só de vez em quando que aparecia no jornal. Hoje não, hoje todo dia você liga, tem lá, aconteceu e tal. Então, na época, quando começou a virar moda, né? E, enfim, ter mais visibilidade, não tinha muita gente para falar sobre como especialista técnica, né? Então eu comecei a fazer muita imprensa, sempre fiz muita imprensa, muita mídia, como especialista no tema, obviamente. E aí isso foi crescendo, né? Eu dava muita palestra em universidade, em escola, poxa, em sindicato, em agremiação, centro acadêmico. Eu comecei a ser chamada pelas empresas para dar palestra sobre esse tema. Eu falei, bom, aí foge do escopo do trabalho voluntário, né? Foge do escopo do impacto social. Aí a gente está falando de uma atividade comercial que visa o lucro, né? Legal que ela quer se engajar nesse que é um tema social agora, mas tem que ser oneroso, né? Tem que ter um preço, né? E na época nem se pagava por esse tipo de palestra e tal. Então, eu não só quando cheguei nesse mercado era mato, como a gente tinha que precificar o mato, né? Era um negócio... Mais ou menos. Eu pedi exoneração no Tribunal de Contas para abrir a minha empresa 8 anos atrás. Tá. Então, já tinha duas consultorias em diversidade, mais voltada para coisa ou racial ou LGBT, bem marcado. Mas, obviamente, também tinha a de gênero, né? Então, você pega essas que são mais antigas. Tinha lá uma mais antiga LGBT, uma mais antiga racial, uma mais antiga... Mas a questão do assédio, da violência sexual, do assédio sexual no ambiente de trabalho, isso ninguém fazia isso. Não tinha essa parte do compliance cultural, né? De você pensar a segurança do ambiente de trabalho como um ambiente seguro e saudável
não só porque não vai cair um equipamento na sua cabeça, mas também porque o o cara não vai passar a mão na sua bunda, né? Enquanto você tá fazendo o seu trabalho, né? Obviamente, isso não era contemplado, né? não tinha quem prestasse esse serviço, né? Então, realmente, nesse segmento muito específico do enfrentamento do assédio sexual no ambiente de trabalho, não tinha ninguém que fazia isso. Então, não tinha nem preço, né? Assim, era uma coisa de como a gente chegava no preço, junto com as empresas e tal. E aí eu comecei a empreender, pedi exoneração do tribunal, falei, não, eu apresentei uma proposta um pouco mais, né, volumosa para um cliente que virou o meu primeiro cliente, uma grande indústria de cosméticos, e ali eu comecei, e tô há 8 anos empresária no segmento de compliance. Isso, obviamente, me permitiu continuar a minha atividade, que é a minha atividade vocacional, a atividade que me move, que é o atendimento e acolhimento de vítimas e sobreviventes. E eu queria muito focar especificamente na violência sexual, né? E na rede feminista de juristas, a gente trabalhava com todos os tipos de violência, principalmente a doméstica, que é o que mais tem, né? Sim. Infelizmente. E eu queria trabalhar com a sexual só. Então, eu trouxe o Me Too para o Brasil enquanto ONG, 3 anos atrás, e hoje somos uma organização, a única organização brasileira que atende todos os públicos, crianças, adolescentes, mulheres e homens, porque a nossa missão ela é no problema, né? no crime, no tipo de crime, né? A nossa missão é apoiar vítimas a romperem o silêncio. Então, a gente atende todos os públicos, que é uma coisa no setor de impacto um pouco incomum, né? Normalmente o pessoal faz ou só criança, ou só mulher em situação de violência doméstica. Por exemplo, se for no metrô, já não entra, né? No trabalho não entra. No trabalho não entra. Então, a gente atende todos os públicos. O nosso foco é a violência sexual, né? E nessa toada, aí 17 anos fazendo isso, há 8 anos no setor privado, com esse trabalho também, enquanto negócio social, e com o Me Too Brasil. Hoje sou conselheira do Comitê Movimento Elas Lideram, do Pacto Global da ONU, uma coisa muito bacana, né, que tem me permitido aí fazer esse trabalho de incidência e de advocacy lá em Nova York, em Genebra, né, dialogando com outras entidades, né, e organizações internacionais que também têm essa pegada do enfrentamento à desigualdade de gênero no quesito infelizmente, dessa parte que é a pior parte dessa conversa, que é a parte da violência. Falei muito, mas é basicamente isso que eu faço, que não é exatamente você virar para a pessoa e falar assim, o que você faz? Eu tenho uma empresa de compliance cultural que trabalha com incidentes de conduta sexual inadequada, C-Level, e também tem uma ONG. É meio difícil de explicar. Se você não faz o contexto todo, fica meio esquisito. Desenha tudo, a pessoa não consegue acompanhar. Exatamente. Então, desculpa o parênteses aqui, mas basicamente essa é a ganza. Tá excelente, é isso que eu queria. Todo esse suco de ganza. Suco de ganza. Casadíssima também há 13 anos com uma mulher baiana, porque eu não sou besta, então eu tenho passaporte soteropolitano. Não à toa fico 3 meses por lá por ano, porque, né, como é que a gente recarrega as energias aí pra voltar pra essa loucura que é São Paulo capital. Bom, vocês estão vendo, né, pessoal? É frágil. É o mês das mulheres frágeis aqui. Só que não. Ô, Ganza, tem um flow que a gente leva aqui no pod, assim, eu gosto muito de falar, começar cada episódio voltando alguns passos nessa construção, sabe? Você me contou agora lindamente a sua construção desde que você começou lá no serviço voluntário da igreja, mas até onde você chegou hoje. Só que falando dentro dessa questão de construção de gênero em papel social, assim como nós duas, mulheres, dentro da sociedade brasileira, nascidas e criadas naquele lugar. Você nasceu mulher, então senta, fala baixo, obedece, não reclama, não contesta, apenas siga o que eu estou dizendo. Em que momento, eu quis trazer essa leitura antes, porque em que momento que foi essa quebra de, putz, esse lugarzinho não me cabe, e assim, eu vou quebrar essa cápsula e eu vou ganhar o mundo. Camis, muito cedo, né? Porque a minha voz, ela foi silenciada muito cedo. Muito cedo. Eu sempre fui... E aí, enfim, atribua ao meu signo de Áries, a minha mãe feminista, as minhas tias também feministas, a minha madrinha, enfim. Acho que eu tinha um privilégio cultural
racial bizarro, né? De ter acesso. Meus pais são professores, são funcionários públicos do Estado, mas são professores, né? Então, tive um baita de um privilégio cultural. Talvez tenha sido isso, não sei, né? Não sei se veio junto, mas eu sei que eu tive muito problema na escola, porque eu dominava a conversa, porque eu queria falar o tempo todo, porque eu queria cruzar a professora, porque eu não levantava a mão e falava com a potência de voz que eu tenho lá do fundo da sala e parava a aula. Eu causava, porque basicamente eu falava muito, né? Eu era muito verbal, não necessariamente nos momentos oportunos, adequados, eu estava atrapalhando o desenvolvimento das outras crianças. Fato, né? A aula não era particular, era uma coletividade. Então, realmente, né, foi importante aprender o quando falar. Mas eu tive muita dificuldade, né, com o fato de ser uma menina que queria ser o centro das atenções. Sim. E que era o centro das atenções, fazia ser o centro das atenções. Minha mãe conta uma história, uma vez ela estava no shopping, né, me perdeu. E aí ela olhou, naquela época tinha aquela loja, nem existe mais, Mapping. Era uma loja de departamento. Uma loja de departamento, ela me perdeu no Mapping. E aí ela viu uma roda de adultos olhando pra baixo. Eu tinha, 6 anos de idade. Ela viu uma roda de adultos olhando pra baixo, ela falou, ela tá ali, certeza. E de fato, ela chegou perto, tava eu, falando e sendo ouvida por vários adultos em volta de mim. O que eu tava falando? Sabe-se lá Deus. Mas as pessoas estavam ali me ouvindo. E ela entrou e falou, gente, licença aqui, minha filha, tá? Desculpa. Nossa, é um amor. Sei lá o que eu tava falando. Mas eu tava lá falando alguma coisa. E alguém estava prestando atenção. Então, desde muito cedo, né? Eu lembro a primeira lesbofobia que eu sofri, eu tinha 10 anos de idade, eu cortei o cabelo do jeito que ele tá cortado agora. E eu saí do cabeleireiro felizona, assim, deixando o meu cabelo lindo pra cima. Eu botei ele pra cima, assim, de gel, aquele gel que brilhava. Quando eu cheguei, né, lá na galerinha ali da rua, tal, do bairro meu, a galera me destruiu. Acabou comigo, Joãozinho, não sei o quê, mulher macho, papapá. Eu voltei chorando pra casa, falando, eu quero meu cabelo de volta, não sei o quê. E eu lembro da sensação que eu saí do cabeleireiro, eu tava me achando linda, tava me achando gata, tava me achando poderosíssima. E eu rapidamente mudei de opinião por causa do peer pressure, né? Por causa do outro, da visão do outro, né? Da visão preconceituosa do outro, né? De dizer o dever ser. Para você ser, né? Padrão, para você ser aceita, para você ser querida ou querido, você tem que entrar nessa forma. Que forma é essa? É uma forma de comportamento, é uma forma de cabelo, é uma forma de raça, é uma forma de peso, é uma forma, né, de jeito, de palavras, né? Então, é uma falácia, né? Uma mentira. Quem disse que a menina brasileira se enquadra no padrão da menina que a gente assistiu vendo como padrão no show da Xuxa. Que era a Paquita, branca, loira, magra, jovem, bonita, hétero, cis. Né? Quem das meninas brasileiras, maioria, né, 52% da população brasileira, é de mulheres. Quanto da população brasileira feminina são de mulheres negras? 28% da população feminina. 30%, né? Mais ou menos. É uns 30%. É a maioria. Todo mundo assistiu esse programa, cara, né? Enfim, da nossa geração. Sim. Então, e não só ele, né? Então, era esse padrão inatingível, né? De riqueza, de juventude, de magreza, de branquitude, né? De feminilidade ou de masculinidade. Esse é um padrão inatingível, né? Pra 99% da população. Quem que come aquele café da manhã da novela? Que tem um monte de... Ninguém come um café da manhã daquele. Sei lá, uma pessoa muito, muito rica. Né? Quando você vai para um hotel e tal, tem aquela coisa toda, tem várias opções. Ninguém tem um café da manhã daquele em casa, né? Então, essa ideia, né, do final feliz, do mocinho com a mocinha, né, que juntos para sempre tem filhinhos... Isso não contempla todas as famílias, né? A maioria das mães são mães solo, né? Esse romantismo. Pois eu adoro isso. A família da margarina, a família, né, da propaganda. Aí você fala, cara, sabe qual que é a cara da família brasileira?
A cara da família brasileira é a mãe solo. Exato. 51% das famílias são compostas por uma mãe solo e seus filhos. Essa é a cara da família brasileira. Então, é isso. Então, foi muito cedo já fui tentada a ser silenciada e isso sempre me incomodou muito. Muito. Eu me aproximo dos estudos de gênero na faculdade porque eu queria entender por que eu era tratada diferente, fazendo a mesma coisa que meu coleguinha estava fazendo. Ele fazia, todo mundo aplaudia, eu fazia. Vagabunda, puta, arrogante, metida, caipira. Eu tô fazendo exatamente o que o cara tá fazendo e ele é assertivo, líder, persuasivo, competidor. Garanhão, pegador. Eu falava, oi? Não. Cuida da sua filha. Tem um erro aqui, tem alguma coisa errada nessa conta, não fecha. E aí que a gente começou a estudar. O Coletivo Feminista Dandara, ele começa assim, da nossa inquietude com o próprio movimento estudantil, né, que teoricamente era um espaço de acolhimento, né, e de combate às desigualdades, que são muitas, né, naquela faculdade. Afinal de contas, a gente está lá estudando direito e você sai pela porta e tem uma população em situação de rua dormindo ali, naquele largo, né? E aí você pensa, nossa, direitos para quem? Exato. Né? Que tudo que eu tô aprendendo, muito bonito, bacana, legal, Constituição, todos iguais. Aí você vai até o metrô, você faz a quem? Né? Você faz o caminho ali do metrô até a estação da Sé e você fala, bom, para quem essa justiça funciona, né? Então, eu encontrei no movimento estudantil um lugar de ativismo para entender também, né, as desigualdades do direito. E nesse lugar eu encontrei muito machismo. E eu falei, não, peraí. Não. Tem alguma coisa errada aqui, eu preciso entender de onde que isso vem. E aí eu começo a estudar gênero, né? De fato, aí vamos ler lá as classiconas lá da antropologia de gênero, né? Vamos ler Foucault, vamos ler Simone de Beauvoir, né? Vamos ler lá como que essa história começou, né? Óbvio, depois a gente vai ler Butler, a gente vai ler Angela Davis, a gente vai, né, começar a se letrar nos estudos queer, né? Ter um letramento racial também, mas no começo ali o meu acesso foi sendo esse, né? Foi ali que abriu a porta. Né? Marcel Mauss, enfim, era aquela coisa bem da antropologia clássica mesmo. Quando você começa a separar o que é biologia do que é cultura, né? Essa divisão, Ganza. Exato. Essa divisão. Que é a tal da história do sexo frágil. Mas o que é o ser frágil? É dado pelo sexo? Né? Então, se você parar para pensar, as mulheres, elas foram impedidas... Gente, não é pouca coisa. A gente passou a poder... Não é, a gente passou a poder votar, tá? Na década de 30. O que isso significa? Participar da vida política do país. A gente não participava. Por quê? Porque nós não éramos vistas como iguais. Não só vistas. Nós não tínhamos esse status legal de cidadãs. Nós não éramos cidadãs. Éramos cidadãs de terceira categoria, porque nós não podíamos nem votar, nem ser votadas. Tô falando de 1 milênio atrás? Não, tô falando de menos de 100 anos atrás. Eu gosto muito desse pensamento, porque quando a gente fala de toda essa evolução, parece que foi há muito tempo, né? Não, pega a linha do tempo. Gente, foi ontem. Não. Foi ontem. Quer ficar pior? Dinheiro, cartão de crédito. Sabe cartão de crédito? Né? Importante para várias coisas da nossa vida, certo? Você vai comprar, sei lá, uma coisa de maior valor, você vai parcelar, né? A gente não podia ter conta no banco. A gente não podia fazer nosso próprio dinheiro. A gente não podia ter um cartão de crédito ou pedir um empréstimo sem autorização do nosso marido ou do nosso pai. Vou te dizer quando isso mudou. Na década de 70. Essa lei, se eu não me engano, lei de crédito, de igualdade de crédito, se eu não me engano, é 76, tá? Salvo engano, 78. Ontem! Sabe que coisa louca, né? Por isso que eu gosto muito de puxar essa questão da linha do tempo. Eu nasci em 79. Você tá entendendo? Quando a gente olha para trás, a história é muito curta. É muito curta. Então, essas evoluções são muito recentes.
E aí, assim, eu tô ouvindo você falar e várias coisas estão me pulando na cabeça. Primeiro, quando a gente fala de igualdade, como diz professor Hélio, né? Eu já falei isso aqui no pod várias vezes. Nada mais desigual do que a gente falar sobre igualdade. Se a gente não falar sobre equidade, a gente vai continuar andando em círculos. A mulher entra no banco para abrir a conta dela, ela pode entrar. A porta do banco tá ali, ela pode entrar, mas ela não vai ser bem recebida, ela não vai ser ouvida. Quando ela fizer a solicitação de crédito, ela vai ser, muito pelo contrário, ela vai receber um olhar duvidoso, porque ela não tem capacidade para isso, muito menos para gerir, administrar aquele cartão, muito menos para ter o dinheiro para pagar aquela conta. Então, quando a gente fala de igualdade e equidade, a gente está falando de coisas diferentes. Totalmente. E ainda guiada por esse pensamento, eu acho muito importante falar que quando a gente vê, eu queria muito ouvir isso de você, quando a gente vê as conquistas dos direitos das mulheres no Brasil, eu vejo que assim, ó, um monte de coisa aconteceu primeiro. Primeiro a gente apanhou muito. Primeiro a gente foi muito silenciada. Primeiro a gente morreu muito. Pra depois a gente falar, ah não, então é crime. Primeiro a gente foi enxovalhada. Pra depois a gente ter a lei que nos protege. Só que também a lei tá lá, por isso que isso é importante, né? A lei tá lá, só que o que garante que ela vai ser de fato seguida e nos proteger, né? É exatamente isso, né? Tá lá, tá escrito, mas quando a gente olha pra realidade, é bem diferente. Mas é importante estar escrito, porque antes nem escrito tava. Exato. E pelo contrário, tava escrito que a gente não podia. Né? Então, assim, a mudança cultural, ela é lenta. E é realmente um passozinho de cada vez. Anda um pouquinho, aí retrocede, anda um pouquinho, retrocede. Muito legal você trazer essa diferença, né, de equidade e de igualdade, Camis, falando, né, do exemplo do banco, que é um exemplo muito bom. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que as meninas, elas são melhores em matemática até os 7 anos de idade do que os meninos. E aí depois elas começam a ter notas, elas começam a ser piores em matemática do que os meninos. Então, o que acontece nesse primeiro setênio, né, que elas são melhores? Elas não receberam o desestímulo a seguir carreiras de STEAM, a seguir carreiras de engenharia, ciência, matemática. Depois vem o desestímulo. Não, isso não é pra de você, menina. Isso é difícil. Isso é difícil, isso é complicado. Né? Então, até os 7, elas são melhores que os meninos. Depois do 7, o desestímulo começa a vir. No esporte, a mesma coisa. Tem uma pesquisa muito legal da Plan International, e essa pesquisa é aqui do Brasil, né? Que as meninas, elas praticam esportes dos 7 aos 10 e aos 11, agora, né, assim, também com né, a escusa de alguma imprecisão, mas é basicamente isso. Depois desse período, né, 1/3 delas continuam praticando esportes, 2/3 largam o esporte mais ou menos quando entram ali na adolescência, né? Porque daí vem essa expectativa, né, da feminilidade, né, olha, a menina que tá virando mulher, né, então, olha, né, então esse negócio do esporte, e você, não, isso é bobagem. Cara, não é bobagem, pra você ter uma ideia, as mulheres eram proibidas, tá? Até, acho que é 64, tá? Que aconteceu isso, 60, foi 64 ou 84? Agora eu não me lembro, mas é na segunda metade do século passado também, ou seja, recente. As mulheres não podiam fazer nenhum esporte de contato. No Brasil era proibido, tá? Todas as lutas marciais, futebol, proibido. As mulheres não podiam praticar esses esportes. Sabe como é que caiu isso? E caiu durante a ditadura. Uma equipe de mulheres do judô se inscreveu na surdina, na miúda, ali comendo pelas beiradas, num campeonato sul-americano e ganhou. E voltou pro Brasil com a taça. Aí o governo não teve como falar, não vamos devolver a taça porque é proibido esse esporte no Brasil para mulheres. Aí tiveram que derrubar a lei. Isso, gente, lá aqui 70 anos atrás, final de semana retrasado, o maior público do futebol brasileiro foi o feminino. Do futebol brasileiro foi o feminino. Então, assim, pra galera chegar nesse lugar, e que é um lugar, né,
quanto ganham aí os heróis do futebol nacional e quanto ganha a Marta, que tem, tipo, 10 bolas de ouro, sei lá quantos negócios de ouro ela já ganhou, a mais premiada do mundo, 1% do que ela ganha, né? Se não fosse a indústria de cosméticos apoiá-la, a indústria de cosméticos e não de artigos esportivos. E ela ganha mais notoriedade quando? Quando ela tá com o batom do começo ao fim do jogo. Exatamente. Então a gente ainda tá falando de estereótipos de gênero, né? De padrões. Então essa ideia de que a mulher é o sexo fraco, ela é fraca por ser mulher. Porque ela é mulher. Por isso que vem do sexo, é uma coisa imposta, é biológico. Sim, ok, né? Estrutura óssea, tudo bem. Então, ok, o homem tem uma estrutura. Não estamos falando de força. A gente tá falando de força. A gente não tá falando de força, de tamanho, né? De empuxo. Né? A gente tá falando de física. A gente tá falando do que a gente entende culturalmente como valor, né? Como importante. Então, quando a gente fala palavras como a bravura, a coragem, a força, o público, a agilidade, a rapidez, a liderança, são palavras, o poder, o dinheiro. A gente, todos nós, todos, porque não estamos em Marte. Você pode estudar isso, você pode se letrar. Você tá onde? Você tá no Brasil? Você não tá em Marte, você tá no Brasil. Então você tá nessa cultura, você tá nessa estrutura, você tá nesse mundo, você faz parte dele. Todos nós, associamos essas palavras ao universo do masculino. Automaticamente. Se eu falar pra você, imagina uma pessoa importante. Eu tenho certeza que você vai imaginar um homem branco, de terno, um pouco mais velho, né, um engravatado. O prefeito. Começa que é o prefeito, não a prefeita. Você vai imaginar mais ou menos esse cara, um cara cis, hétero, branco, ali com uma certa idade, engravatado. Você vai imaginar, eu vou imaginar, isso tá na nossa cabeça. Tá? A gente foi educado, a gente recebeu os mesmos estímulos. Sim. Da publicidade, da novela, do conto da princesa, sim, da história da princesa. Né? A gente recebeu os mesmos estímulos. Né? Os resultados, obviamente, são diferentes. Eu assisti todos os filmes da Disney e nem por isso eu virei uma pessoa heterossexual. Né? Todas as histórias da minha infância, que eu amava, todas, continuo amando, todas as histórias, conto de fadas, tinham um final, e esse final era heterossexual. Eu virei heterossexual porque eu gostava de rosa e de princesa da Disney na infância? Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Do mesmo jeito que se você assistir na novela Um Beijo Gay, você não vai receber um raio na sua cabeça e você vai sair dali gay. Isso não existe, né? Eu acho engraçadíssimo, né? Ai, nossa, que polêmica, um beijo gay. Assisti muitos héteros a vida inteira, não virei hétero, sim. Né? Então, não é sobre isso, né? Então, quando a gente tá falando, por exemplo, aí vamos ver as palavras que a gente associa com o universo do feminino, né? O cuidado, o carinho, o colo, a família, o colo, o afeto, a sensibilidade, a fraqueza, a fragilidade. A gente associa o doméstico. A gente associa o privado. A gente associa essas palavras ao universo do feminino. E aí, quando a gente percebe, quando a gente se dá conta, isso tem reflexos. Isso tem reflexos econômicos, sociais, culturais. Pega as profissões. Quando a gente vai falar do profissional da medicina, a gente fala o médico ou a médica? É o médico, ou advogado, o presidente, o empresário, o político, o engenheiro, o chefe. Aí quando a gente vai falar de profissões que não à toa são associadas com o gênero feminino e que são automaticamente também ligadas a uma menor valorização, não só de prestígio e status social, mas de dinheiro. Ganham menos, o salário é menor, se você pegar. Então você vai falar a enfermeira, a professora, a pedagoga, a cozinheira,
a empregada doméstica, A babá. a babá, Uhum. a psicóloga, a auxiliar. Então, quando a gente olha para essas profissões, não à toa são profissões que têm menos prestígio social e ganham menos. Sim. E isso não é de graça. Não é, a gente faz isso no automático, mas isso tem uma raiz. Sim, Isso foi tem uma construído. raiz estrutural, sistêmica, que se chama de inequidade de gênero, desigualdade de poder entre homens e mulheres. Aqui chamamos machismo, patriarcado, sexismo, misoginia. Todas essas coisas. Dê o nome que você quiser. Do que a gente tá falando? De poder. Entre homens e mulheres. Simplesmente porque é homem, simplesmente porque é mulher. Ah, eu sou um cara, eu saí da periferia, eu me esforcei, eu não tive privilégio nenhum, eu cheguei onde eu cheguei com muito esforço. A gente ouve muito isso, né? E não estamos tirando o seu mérito, tá? Pô, eu sou um cara, eu sou branco, eu sou cis, eu sou hétero, eu sou homem, mas, eu comi o pão que o diabo amassou pra chegar onde eu cheguei. Cara, ninguém tá tirando o seu mérito. Ninguém. Você arrasou. Você se esforçou, você chegou lá, com todas as dificuldades que você passou. A única coisa que a gente tá dizendo é o seguinte. Tem alguns obstáculos. Outros, tá? Você passou por vários, mas tem outros obstáculos pelos quais você não passou. Exato. Simplesmente porque você é branco, você é homem, Exatamente. você é cis, você é hétero e você não possui nenhuma deficiência. Exatamente. É isso que a gente tá falando. Não estamos tirando seu mérito, estamos só dizendo que tem certas coisas que você não passou e não simplesmente vai passar. por ser. E não vai passar. Da mesma forma que eu, enquanto mulher branca, tem certas coisas que eu não passei, Exato. não vou passar. Exato. Que a minha amiga mulher negra passou e vai passar várias vezes na vida dela. Sempre. Tá? O Ganza. Isso não tá tirando o meu mérito, o meu esforço. Não, é só que esse obstáculo, querida, você não passou, eu não passei. Né? Simplesmente por ser branca. Ponto. Exatamente. Você tocou num ponto que é chave pra gente trazer aqui. A gente tá falando de sexo frágil, mas tá bem claro que, assim... Bom, tô pressupondo que tá bem claro, mas o óbvio precisa ser dito. Mulheres não são seres universais. Nós somos diferentes. Nós somos milhões de ecossistemas diferentes. Você é diferente de mim, eu sou uma mulher cis, eu sou uma mulher hétero, mas eu sou uma mulher negra. E eu sou uma mulher negra de pele clara. Uma mulher negra retinta tem uma outra experiência. A sua experiência com a mulher lésbica é completamente diferente. Uma mulher trans, uma mulher PCD, uma mulher bissexual. E mesmo uma mulher lésbica ou uma mulher trans, existem mulheres trans que têm maior passabilidade. Sim, porque é e sofrem outros tipos de violência. Exato. Né? Existem mulheres lésbicas que são femininas e mulheres lésbicas que não são. Né? Ou que têm um padrão esperado do que se entende como feminilidade. Né? E essa mulher tem uma outra experiência de lesbofobia. Que a distancia ainda mais do padrão normativo que a gente engoliu desde cedo. Isso é importante dizer, porque isso determina muitos dos caminhos pelos quais a gente passa, né? E aí, falando um pouco desses caminhos, quando a gente vê mulheres que chegaram nesse lugar de poder que a gente está conversando agora, é isso, né? Essa sensação de que, nossa, ela é muito guerreira. Olha só, ela conseguiu. Passou por 3 casamentos, apanhou de um marido, perdeu o emprego, não tinha o que comer, mas começou a vender brigadeiro. Ela sustentou essas crianças e hoje ela tem um CNPJ, uma lojinha, ela tá indo bem. Ou ela começou a empreender, ou sei lá, tantas coisas que as mulheres fazem. E que aí, quando você fala, puxa, finalmente eu consegui uma casa própria. Eu consegui, realizar um sonho. Ou me tirar de um lugar de dificuldade que eu estava passando até agora. Nossa, que maravilha, como ela é guerreira. Parabéns, hein, guerreira? Tem aquele meme, né? Tem uma figurinha que parabéns, guerreira. Parabéns, guerreira. É isso. E é nessa romantização, tocando exatamente nesse ponto que eu abri a conversa de hoje. Porque se tem um negócio que fala assim, nossa, mas você, hein? Tá de parabéns, olha quanta coisa você conseguiu, isso aqui. Cara, vocês não sabem o... É interessante você ver, quando você conversa com mulheres em lugares de poder,
essas mulheres também seguem sofrendo machismo, Sim, sexismo, sim. racismo nesses espaços de poder. Quantas líderes a Né? gente vê que dão 2 passos para trás e falam, bom, tudo bem, eu vim, eu fiz, eu cumpri, agora eu vou sair. E vou uma pendurar minha coisa, história, porque eu não tô aguentando a pressão. Camis, uma coisa que é importante falar também, uma coisa que é super importante dizer, é que, veja, ninguém tá falando nesse debate que, a mulher feminina, ela é ruim. Não, pelo super amor de importante, gente, viu? não é isso. Não, porque isso é super comum, né? Não, então, poxa, eu quero ser um sexo frágil. Eu quero que o cara abra a porta pra mim, me mime, me traga Mas café da manhã na cama eu aceito o e pague a cavalheirismo. conta do restaurante e seja super cavalheiro e cortês e se eu for pular a poça, ele me carrega e me... né? Gente, e tá tudo bem. Isso daí é mais do que legítimo, né? Assim, o que a gente fala, né, quando a gente olha para esse questionamento, poxa, será que o comportamento é mesmo determinado pela biologia, Exato. pelo que você tem aí embaixo da sua roupa, né? Ou será que as pessoas podem ser quem elas querem ser, independentemente Ou será do que seu esse corpo? comportamento é um carinho que expressa amor por uma pessoa? Exatamente. Na verdade, assim, Cuidado, cara, a pronto. ideia aqui você não é determinado pelo seu corpo. Você pode ser o que você quer ser. Você quer ser princesa, bela, recatada, do lar, que só veste rosa? Cara, arrasa. Seja. Né? Você é o que? Livre para ser quem você quiser ser. Imagina que chato se todo mundo gostasse da mesma cor. Da mesma cor, todo mundo. O Brasil inteiro só gostasse de azul. Tudo ia ser azul. O Brasil ia ser tudo azul. Né? Chato. Né? As pessoas, elas pensam diferentes, têm riqueza, pensam de forma diferente, tem riqueza na diversidade. Então, essa coisa do ser menina, ser menino, ser mulher, ser homem, não é uma experiência universal. O que é ser menina ou ser menino? No Belém do Pará, numa comunidade ribeirinha, ou numa comunidade tradicional, ou no campo, ou numa comunidade periférica, ou no centro urbano. É diferente. Ser homem, ser mulher, a mesma coisa. Entre homens e mulheres existem, né, mulheres e homens brancos, negros, que moram no campo, que moram na cidade, que na cidade moram no centro urbano ou moram na periferia, que são cis ou trans, que são heterossexuais, homossexuais, bissexuais ou, enfim, assexuais que sejam, que são idosos ou que são jovens, que professam determinada religião ou não professam. Os marcadores sociais da diferença são inúmeros. Né? E todo mundo, sim, é feito de carne e osso, tem um coração que bate, um pulmão que respira, mas nós somos diversos entre nós. E eu sempre falo sempre dou o exemplo da Amazônia, né? Imagina se a Amazônia, eu tenho clientes, tá? Da celulose líquida, né? Usada no têxtil aí, que usa, né? O eucalipto. Então, aqui fica a piadinha aqui com esses meus clientes. Mas, basicamente, vamos combinar. Se a floresta amazônica fosse uma floresta de eucaliptos, né? Como é a floresta da extração da celulose, ela não seria a Amazônia. Ela não seria esse potencial, essa riqueza de biodiversidade, cosmética, de tecnologia social, cultural, né, de carbono que ela é. Né? Não seria. Né? Ela seria só uma floresta de eucaliptos. Então, ela é exatamente porque uma árvore não é igual a outra, um bicho não é igual a outro, tem uma riqueza, uma diversidade gigantesca. Então, novamente, né, a ideia aqui não é nem romantizar, nem demonizar um dever ser, um tipo ideal de mulher, de homem, de menina, de menino. Mas a gente entender que cada um tem um jeito e cada um quer exercer esse ser mulher ou ser homem de um jeito. De sua forma. E tá tudo bem você ser menino e você querer brincar de casinha. Poxa, que legal. Mara, você vai ser um paizão. Importante, né? Lembrando aquela nossa estatística dos 51% de mães solos, né? Nas famílias brasileiras. Que massa, que legal. Se você é mulher e você
quer jogar futebol, poxa, que massa, bora jogar futebol. Joga. E se você é mulher e você quer brincar de casinha, e se você é menino e você quer jogar futebol, tá tudo bem também. Tudo bem, Então, essa é a ideia. Cara, vamos ser livres, vamos cada um fazer o que quer sem julgamento e explorar o potencial e a capacidade máxima de cada um. Porque se você tá vivendo a sua vida a partir do que disseram que você tinha que ser, você nunca vai descobrir o que você poderia ter sido. E se descobrir, ou quando descobrir, pode ser tarde demais, né? Você pode ficar um tempo ainda olhando para trás e falando, puxa, se eu soubesse, puxa, como eu fui... E essa amargura de arrependimento, de não ter quebrado os padrões ali, de não ter vivido aquilo que você gostaria de ter vivido, dói, né? Perdura um tempão. Com certeza. Gente, vocês estão vendo, a conversa tá fluindo. Eu prometi um episódio especial e eu tô cumprindo. E agora que a gente tá quase chegando no final, infelizmente, eu vou fazer a nossa pausa, como sempre, pro momento pedaçudo. Bom, momento pedaçudo, para quem tá chegando agora, é um momento de uma mensagem direta. Uma mensagem que, assim, que a Ben & Jerry's proporciona pra gente. Pra quem não conhece, a Ben & Jerry's é um sorvete que traz ativismo a cada potinho, cheio de pedaços de muito sabor. Olha, procurem saber porque é uma delícia. É o momento preferido aqui do meu pódio, porque enquanto o meu convidado fala, eu aproveito para dar umas colheradas aqui. Gans, eu vou deixar você à vontade, o microfone é seu, pode dar o seu recado, fala. Abre o seu coração e fala pra gente um recado que todo mundo precisa ouvir quando o assunto é equidade de gênero, é sexo frágil, é respeito pelas pessoas. O que a gente sempre quis ouvir, mas nunca ninguém contou. Por favor. Bom, importante lembrar que o mês de março, ele é o mês da mulher, mas as mulheres existem o ano inteiro, tá? Então, vamos começar a transformação a partir de nós mesmos. Ao invés de olhar para o coleguinha, para a coleguinha e tentar explicar o que é machismo, o que não é, bora olhar no espelho, parar de criticar a fulana porque tá usando tal roupa, ou ciclana porque tá usando tal cabelo, ou não sei quem porque tá conversando com tal fulano e ela deve estar querendo alguma coisa, subir na carreira, algum benefício. Vamos parar de julgar umas às outras. E você, homem, você, cara, bota a mão na consciência. Não adianta ser amigo da sua esposa, da sua mãe, da sua filha e da sua irmã e quando sair da rua, ser um escroto com as mulheres. Não são só as mulheres da sua família que são importantes, tá? O mesmo sentimento que você tem por elas, por favor, tenha por todas. E a próxima vez que seu parça chegar no grupo de WhatsApp e mandar um vídeo que claramente não teve autorização da pessoa envolvida para estar naquele vídeo, ao invés de dar palminha e mandar um gif, vira para ele e fala, pô, cara, se fosse sua filha. Essa responsabilidade não é das mulheres. Essa responsabilidade é de vocês. A responsabilidade de criar uma outra masculinidade. Uma masculinidade que não seja necessariamente tóxica, escrota e agressiva. Isso não é um papel nosso. Isso é um papel de vocês com vocês mesmos. Então, no mês da mulher, você mulher e você homem, bora olhar pro espelho e entender o quanto a gente é machista ainda pra caramba e desconstruir esse machismo que cada um de nós carrega. Esse é o primeiro passo. Maravilhosa! Maravilhosa! Ganza, é isso. É isso. As pessoas precisam entender que cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu papel e não adianta a gente o problema é sempre do outro, né? Não adianta ficar o problema é do outro. Exato. É aquela frase da Djamila, minha amiga querida, que a gente... quando ela estava na Secretaria de Cultura, eu estava na Secretaria de Justiça, a gente dava uma formação... Isso em 2013. A gente dava uma formação... 2014. Enfim, a gente dava uma formação para... A gente deu uma formação... Todos os conselheiros tutelares da cidade de São Paulo. Eu fiz uma aula de diversidade, LGBT, direitos LGBT, e ela falava sobre raça, né? Uhum. E eu aprendi isso com ela lá atrás, nunca mais me esqueci, sempre dou esse exemplo. Você vira pra galera numa plateia cheia e fala assim, quem aqui acha que o Brasil é um país racista? E todo mundo levanta a mão. Uhum.
Se você fizer a mesma pergunta, quem aqui acha que o Brasil é um país machista, provavelmente não vai levantar a mão, né? Agora, se você virar e perguntar quem aqui se considera machista? Ou quem aqui se considera racista? Quem aqui se considera homofóbico? Por favor, levante a mão. Ninguém levanta a mão, né? Então, assim, que coisa impressionante é essa que é a inequidade de gênero que paira sobre as nossas cabeças, mas nós não fazemos parte dessa estrutura. A gente faz parte dessa estrutura, a gente reproduz isso o tempo todo, né? Então, você desconstruidona que tá julgando sua coleguinha porque, ela tá acima do peso e não podia usar uma roupa tão curta, cara, você tá sendo machista. Exato. É? Exato. Quando você não tem esse olhar, assim, se tá com batom... E gordofóbica, né, no caso. Se não tá, é porque tá sem batom. Se tá... Não, se tem filho, tá errando. Se não tem filho, tá errando. A mulher está sempre... Se tá arrumada, tá errando. Você não vai tá casar. errando. Se casou, você não vai ter filho. Se tem um filho, você não vai ter o segundo. Se não quer nada, pô, mas e você? Tá errando, então? Sempre. A mulher tá sempre errada. E aí, uma coisa que eu queria trazer, que a gente falou no começo, que eu não quero passar sem trazer isso, é que, assim, quando você falou das meninas até os 7 anos sendo melhores do que os meninos em matemática, a gente pega esse recorte em uma amplitude quando a gente fala, principalmente das pessoas negras dentro do Brasil, né, que, assim, crescem ouvindo: isso não é pra você, você não é capaz, você não é boa. Então, você tá sempre devendo nessa corrida. Cubs, tem aquela pesquisa, né, que é brasileira, que as professoras tocam menos, elas abraçam menos as crianças negras. O afeto, né, na educação infantil, o toque, ele é um estímulo, né? As professoras tocam menos as crianças e são menos afetuosas com as crianças. As crianças negras recebem menos estímulos e são, em outras, desestimuladas. Sim. E aí, o que acontece? Se desenvolve, cresce, e aí chega... Precisa da vaga afirmativa, precisa de pessoas como nós que vão lá fazer a mentoria para as pessoas negras, para destravarem esse potencial socioemocional, para se julgarem pertencentes a ocupar aquela cadeira dentro de uma corporação. Então, é um sistema que se retroalimenta de uma maneira tão negativa e tão prejudicial, perversa, que causa tantos danos que, enfim, a gente pode ficar mais 40 minutos, mais 3 episódios aqui falando, e a gente não vai chegar, porque a gente fala, eu queria ter esse tipo de relatório. As pessoas que ouvem quando a gente faz um episódio falando sobre recorte de gênero específico, quem tá ouvindo? São homens ou são mulheres? Eu queria muito saber essa proporção, porque a gente sabe... São mulheres, você sabe, claro, né? É claro. Quantos homens... Você sabe que eu fui um cliente e fiz um trabalho exatamente sobre masculinidade. E na hora que eu perguntei, depois de todos, no começo eu coloquei o símbolo lá do feminino, falei... Vocês sabem o que é esse símbolo e tal? Quem tem mulher, quem nasceu de uma mulher? Aí todos os homens levantaram a mão. Tudo bem. Vai falando, símbolo do homem. Quem é machista? Ninguém levantou a mão. No final, depois de estatística, contexto histórico, números, definições, exemplos, pergunta: quem de vocês se sente à vontade a levantar a mão aqui, caso se tenha se identificado com alguma das ações que eu mostrei? Aí eles levantam a mão. Nossa, eu sinto muito, eu quero ir pra casa abraçar minha mulher. Então, é esse tipo de coisa. A gente precisa falar para conscientizar. E aí, eu quero puxar uma pergunta já, caminhando pro final aqui, Ganza. Você que tá em tantas esferas ali que, assim, por mais que a gente trabalhe e fale, não sei o que, a gente sabe que levar essa voz para esferas onde você já alcança há muito tempo é um privilégio de poucos. Com toda essa movimentação, com todas essas estatísticas que trazem luz à maioria feminina dentro do Brasil, quanto falta pra gente ter equidade dentro dos poderes? Nossa, gente. Eu sinto informar, mas vai demorar muito. Vai demorar? Saiu uma nova pesquisa agora que são pelo menos 120 anos, né? Assim, pro básico. Então, eu prefiro ver a metade cheia, tá? Do copo. 10 anos atrás, a gente tava muito pior do que a gente tá hoje. Muito. Sem dúvida. Muito. Mas Sem assim, dúvida. muito. Um abismo. Eu tenho certeza que daqui 10 anos
o mais massa dessa conversa toda é que, apesar dela ser difícil e incômoda, porque quando a gente tá mexendo com estruturas, a gente incomoda, principalmente estruturas de poder, ela não vai pra trás. Ela não vai pra trás. Não vai pra trás. O negócio só vai pra frente. Vai um pouquinho, às vezes volta um pouquinho, mas vai pra trás. Aquela piadinha que o seu coleguinha, para as pessoas brancas, seu avô fazia hoje, essa piadinha no ambiente de trabalho, ou mesmo na mesa do bar, vai ter alguém que vai virar e falar, cara, você tá falando merda. Você tá falando, não tá legal, isso aí que você falou não é certo. Você não pode falar isso do corpo de uma mulher, você não pode falar isso de uma pessoa negra, você não pode falar isso de uma pessoa com deficiência. E a gente vê esses debates na esfera pública, do reality show, a rede social, né? Óbvio, ainda tem muito passapano, ainda tem muito, mas e se. Mas antes a gente nem apontava o problema daquela fala. Então, isso não volta. A gente não vai retroceder. A gente só vai avançar. O que a gente precisa? A gente precisa que as pessoas nem pensem mais num negócio desse. Que nem passe pela sua cabeça. E eu vou falar um negócio. Essa molecadinha que tá vindo aí, tem debates que a gente tem que não fazem o menor sentido pra eles. Não fazem o menor sentido. Tá? Eu nunca vou esquecer uma palestra que eu fui dar num colegial e eu tava falando de leis e direitos e tal. Eu tava falando do direito, né, das pessoas trans de usar o banheiro conforme a sua identidade de gênero. Gente, a molecada de 15, 16 anos, eles não entenderam o problema. Eles tipo assim, Por que precisa de uma lei pra você controlar o banheiro que a pessoa vai? Oxe, o que a pessoa você tem a ver com o banheiro? Você vai junto com a pessoa no banheiro? Eles não conseguiram nem entender. Eles não conseguiram entender o problema. Então, tipo assim, tanto que eu parei de falar disso depois por adolescente, porque eu tava trazendo um problema que pra eles não existia. Eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ter esse papel, né? Exatamente, pelo contrário, eu tava trazendo o preconceito que nem eles tinham ainda. Então eu falei, nossa, eu nunca mais vou falar disso, porque assim, eles não estavam conseguindo entender da onde que vinham, porque precisava de uma lei pra aquilo, né? Então, poxa, eu saí dessa palestra muito feliz, que eu falei, nossa... assim, tem coisas, né, que são realmente geracionais, né? E que bom, porque significa que a gente está avançando, né? São debates difíceis? São, né? Mas a gente está indo para frente. E eu acho que o nosso maior desafio é conversar com quem pensa diferente. Porque, da mesma forma que aqui, provavelmente, a maioria do público é feminino, se você for num evento, numa palestra de diversidade sexual LGBT, só vai ter gente LGBT. Se você for numa palestra de raça, só vai ter gente preta, parda. E não quem é responsável pelo problema. Quem é responsável pelo problema? Isso não é ruim, porque isso, estar nestes lugares onde você ouve alguém falando sobre as suas dores, lutando pelos seus direitos, também te fortalece. Super. Supre aquela necessidade da menininha lá de 7 anos. Total. Então, espaços auto-organizados, inclusive, são importantes para você conseguir falar sem as amarras só que não pode parar aí. Dessa desigualdade de poder. Esse output aqui, não pode parar aí. Não pode parar aí, porque senão é isso, ok? Você tem espaço auto-organizado onde as pessoas conseguem, né, sem todas essas camadas de opressão, se organizar, se expressar livremente. E aí, ok, só que daí você tem o quê? Fulano é o disque racismo. Eu tô com uma dúvida, eu bato lá no meu coleguinha e falo, viu, você pode me explicar isso daqui? A mesma coisa pra machismo, a mesma coisa, deixa eu perguntar pra minha esposa, deixa... Né? Então, o problema do grupo oprimido, do grupo vulnerável, é ele mesmo resolver a situação que não foi ele que criou. Né? Então, quem inventou o racismo foi a população preta? Não, foram as pessoas brancas, fomos nós, pessoas brancas. A gente inventou esse negócio. Então, né? Quem que tem que resolver esse problema? Das pessoas brancas? Né? Então, a mesma coisa, né? Então, só que aí, você fica falando pra convertido, isso é muito chato. Né? Mas também, quando você vira pra alguém e fala assim, você consegue conversar com o seu inimigo? Você consegue conversar com o seu inimigo? Sentar com o seu inimigo na mesa?
com quem pensa diferente do jeito que você pensa, com quem tem outra opinião, torce por outro time, vota por outra pessoa, gosta de outra cor, come outra comida. Você consegue sentar com essa pessoa e conversar, ouvir, trocar com essa pessoa por meia hora numa mesa? Você tem essa habilidade? É difícil? É difícil. Conversar com o seu inimigo é muito difícil. Só que enquanto a gente não conversar com quem pensa diferente da gente, a gente vai seguir conversando com convertido. E conversar com convertido não leva a lugar nenhum. Literalmente a lugar nenhum. Então, acho que esse é o maior desafio. Levar essa conversa para todos os lugares, em especial aqueles que mais nos incomodam. Exato. Excelente. Adorei essa construção, mas é isso, né? Bom, eu já tinha prometido, infelizmente, se tivesse plateia eu ia ouvir um mas eu já tinha prometido que a gente estava caminhando para o encerramento, eu preciso respeitar nosso horário. Então eu já vou, de fato, puxar o Luther King aqui, que é um momento que a gente traz como assinatura do pod, que é pra gente dividir um sonho, sabe? Bem um I have a dream. É pra dividir um sonho mesmo, quando a gente fala sobre isso. Eu acho que quando eu penso sobre equidade de gênero, quando eu penso sobre o lugar dado, né, imposto às mulheres dentro da sociedade, vou falar no Brasil, vou falar no mundo todo, é isso. Acho que eu gostaria eu vislumbro, meu sonho é que as mulheres possam crescer e desde pequenas já terem o mesmo nível de acolhimento, afago, encorajamento por igual sempre, e que elas possam se desenvolver dentro de todas as suas potências, sem distinção. E assim, a gente olhar a questão de gênero com a questão biológica mesmo, sabe? Então, o seu corpo precisa desse tipo de vitamina, o seu e pronto, acabou. E o resto, condição social, condição cognitiva, é todo mundo igual, somos pessoas e pronto, acabou. E que as mulheres possam sair na rua sem serem violadas, assediadas, mortas, ou enfim, é isso, que o mundo possa ser seguro e equânime de verdade. Que a qualidade das nossas ações, né, e das nossas palavras não fosse medida antes das nossas ações e das nossas palavras. Acho que esse é o sonho, né? Que a qualidade, a eficiência, a inovação daquilo que você faz, daquilo que você agrega, tanto enquanto ações, quanto, né, verbalmente, seja medido pelo que você está fazendo e pelo que você está falando. E não por quem você é, com quem você se parece, da onde você veio, que raça você tem, com quem você dorme. Acho que é um pouco sobre isso, sabe? Mas em termos de sonho, assim, de sonho para o impacto, o meu sonho é conseguir ter sustentabilidade econômica dos meus projetos sociais, em que eu consiga fornecer não só uma orientação, como a gente oferece hoje, socioassistencial, jurídica e psicológica, mas que a gente consiga oferecer um tratamento terapêutico por, de 2 a 5 anos. Longo prazo, que resolve. Pagar uma advogada para ir lá e fazer o tal do divórcio, a separação de corpos, pedir a medida protetiva, tocar um processo civil de família e o criminal do começo ao fim, sabe? Esse, assim, pensando um pouco uma forma mais prática, né? Porque o meu sonho mesmo é que a gente não seja julgada, cara, por quem a gente é, e simplesmente pelo que a gente faz, pelo que a gente fala, né? Pela qualidade das nossas ações. Mas na concretude, assim, do trabalho que eu desenvolvo enquanto Me Too Brasil e na defesa de sobreviventes de violência sexual, eu gostaria de ter esse lugar, sabe? De poder, né? Olha, a gente tem aqui um fundo, enfim, cuja, sei lá, taxa de administração é revertida para leading cases. Esse é um leading case e a gente vai pagar a defesa dessa vítima do começo ao fim. Isso com certeza é um sonho que eu ainda vou realizar, mas tá ainda no plano do sonho. Sairá do papel. Sairá, com certeza. Do papel. Ganza, muito obrigada. Tô honrada, extremamente feliz de ter te recebido aqui. Vou te convidar a deixar as suas redes, as redes do Me Too, um serviço de utilidade pública. Deixa aqui um contato para as pessoas que precisarem
sabe para onde ligar, para onde fazer uma denúncia, onde procurar. Deixa aqui seu jabá. Bora lá. O Meet Brasil atende em âmbito nacional e brasileiras no exterior. Todo o atendimento é usando recursos da tecnologia, Web 2, WhatsApp, né, troca de mensagem, ligação. Então, você pode acessar o atendimento de qualquer lugar que você esteja, né, tendo um celular em mãos. A gente fornece orientação socioassistencial, psicológica e jurídica gratuita, tanto para crianças e adolescentes quanto mulheres e homens em situação de violência sexual. Se você quiser denunciar, a gente vai te acompanhar. Se você quiser só conversar, a gente também está aqui para te escutar. O importante é romper o silêncio. Então, conheçam o nosso trabalho, www.metoobrasil.org.br, metoo, M-E-T-O-O, eu também, aí em inglês, movimento, né, internacional contra a violência sexual. E também nas nossas redes, @BrasilMeToo e a minha, @MariGanzaroli, Zarolli. Excelente. É isso, gente. Acho que temos um programa. Se você gostou, já compartilha, curte, não deixa de se inscrever aqui no canal. E, gente, nos vemos semana que vem, porque esse mês está especial, cheio de assuntos ligados ao mês de março. Falamos então.